A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando aqui na sua TV Grande ABC o programa A Hora do Esporte, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que também se liga através das redes sociais no facebook.com/seu canal regional ou através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com. Estamos juntos também através da parceria com o Jornal ABC Repórter, a voz da informação em toda a região do ABC, Jornal ABC Repórter, que retransmite o sinal da TV Grande ABC no seu site oficial, jornalabcreporter.com.br e também na sua página no Facebook. Hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019, chegando ao meio de mais uma semana e contando histórias do esporte, batendo um papo com vocês. Vamos falar, por exemplo, da Copa do Brasil, aliás, da Libertadores da América. A Copa do Brasil essa semana deu uma paradinha. Temos Copa Sul-Americana e tivemos ontem o Palmeiras vencendo a equipe do Grêmio lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, uma vitória importante, hein? Na próxima terça-feira, no Pacaembu, o jogo não será no estádio do Palmeiras, porque tem show lá na Arena da W Torre. Então teremos no estádio Paulo Machado de Carvalho o jogo de volta entre Palmeiras e Grêmio. Daqui a pouco o Alexandre Cardilli vai dar um toque, vai falar um pouquinho sobre esse importante compromisso. Amanhã vamos falar também do jogo do Corinthians diante da equipe do Fluminense, jogo válido pela Sul-Americana, e hoje o São Paulo faz uma partida atrasada do Campeonato Brasileiro diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Tem também no final de semana a última rodada da primeira fase da Copa Paulista. As 4 equipes do ABC já estão garantidas na próxima fase. Falo do Água Santa, do Santo André, do São Bernardo e também do São Caetano do Sul. Aliás, São Caetano, o azulão do ABC, que recebe o Esporte Clube São Bernardo no próximo sábado, 15 horas, no estádio Anacleto Campanella. Enfim, as informações seguem, tem também circuito escolar, mas eu quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje para falar sobre algo que, olha, é muito necessário nos dias de hoje, na vida, e em especial a gente vai tratar sobre o esporte. Lógico, aqui no programa vamos falar sobre a concentração, sobre a inteligência, sobre a evolução, sobre o controle da mente. E para isso estamos recebendo aqui o Ronaldo, que vai falar com a gente, o Ronaldo Araújo, que vai falar sobre a inteligência, sobre a forma de lidar com tudo isso. Primeiro quero agradecer a sua participação aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o controle da mente, sobre o controle de tudo aquilo que envolve não só a parte técnica do esporte, mas a parte da concentração. Seja bem-vindo, boa tarde aqui no programa Hora do Esporte. Boa tarde, Luciano, muito obrigado, muito feliz pelo convite. É uma honra poder estar aqui participando com você. Você é coach de inteligência emocional. Explica isso para essa galera que está em casa acompanhando, por favor. Então, na verdade, desde 2015 eu estudo e atuo como coach. Porém, eu percebi que na evolução, quando nós colocávamos tarefas, ações a ser aplicadas, em algum momento eles travavam, eles paralisavam em alguma situação. Daí eu me especializei como analista comportamental, para entender um pouco do comportamento, e ainda assim me faltava alguma coisa. Foi quando então eu comecei a estudar sobre a inteligência emocional. Me especializei, hoje eu também sou especialista emocional, e ali eu percebi que é o cerne, ali é o centro de tudo. Toda ação ela é construída no cognitivo,
o planejamento ele é feito de forma racional, porém é na emoção que eu tiro a decisão. E aí a importância de nós termos um olhar todo especial para ela. Legal. Ronaldo, hoje a gente, lógico, quando a gente fala de esporte, a gente cita os grandes eventos, né? O alto rendimento. Aliás, você hoje faz parte da equipe de Taekwondo de São Caetano do Sul, né? Isso. Hoje você... E quando a gente fala do Taekwondo, estamos falando de um grupo extremamente vitorioso, né? Da Rayane, do Ícaro, da Milena, enfim, de tantos, da Sandy, de tantos e tantos personagens que diariamente estão brilhando aí, já não é mais só em São Caetano, brilham mundo afora, medalhistas. Recentemente a Milena conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, a Sandy também muito bem, Ícaro no Mundial, deu um espetáculo, Rayane. É importante a gente dizer isso. Tivemos o Maicon na última Olimpíada no Brasil, que era atleta até então de São Caetano do Sul, dessa preparação maravilhosa, que é encabeçada pelo Marcelo Todaro, mas tem o Reginaldo, os irmãos, né, ele com o Cleiton. Mas, de forma geral, a gente tem acompanhado, e eu recebo aqui diariamente, crianças, adolescentes e adultos, praticantes do esporte ou orientadores do esporte, ex-atletas, pessoas que se formaram, que tiveram a sua base no que diz respeito à educação física, procuraram uma especificação dentro das suas várias modalidades, mas às vezes eu sinto que não tem essa atenção que talvez na sua parceria com o Marcelo Todaro enxergou de levar para o Taekwondo especificamente, porque são várias as histórias de pessoas depressivas, de repente já com 12, 13 anos, são várias histórias de pessoas que tinham um potencial de alto rendimento, mas acabaram perdendo no momento ali de executar uma ação por conta de uma falta, não só da preparação técnica, porque a preparação técnica estava tudo ok, mas faltava aquela coisa de respirar, né, que a gente tinha há muitos anos, quando a gente lembrava daquela cena da Hortência, que ali nada mais era do que um momento de concentração, de voltar e lembrar tudo aquilo que você fez tecnicamente. Você tem sentido também em relação ao esporte de maneira geral, que falta um pouco essa coisa de pensar, de raciocinar, e se pensa cada vez mais na técnica, no físico, que é importante também, mas ele não pode andar sozinho, principalmente num processo. Acho que eu consegui me fazer entender em relação a isso para você. Você vê isso também? Sim, com certeza, faz muito sentido. A gente até costuma dizer o seguinte: se só a informação ajudasse, resolvesse, o Google resolveria o problema de todo mundo. Se você pesquisar lá sobre inteligência emocional, se você buscar lá concentração, respiração, tem muita informação. Agora, o que faz aquilo interiorizar, aquilo entrar dentro da pessoa? É as emoções mesmo. É quando a gente diz que é fazer o download, é você trazer do racional para o emocional. E esse emocional, ele não foi criado somente com o momento atual. Então tem uma história. Esse ser humano, ele tem aplicativos que fazem ele dar respostas emocionais, porém, isso vem desde lá de trás, desde a gestação, como foi a criação dele, como que ele lida com o medo, tá? Só para você ter uma ideia, o medo, ele é disparado somente em duas situações, ou o perigo ou o desconhecido. Essas duas circunstâncias fazem com que o medo seja disparado dentro do ser humano. E o medo, quando ele vem dentro da autoestima? Porque eu tenho histórias, assim, de presenciar de jovens que não desenvolvem uma ação ou travam diante de determinada ação por conta do medo de errar. Sim. O medo de se expor diante de uma sociedade que vai o condenar por conta de não ter vencido, sendo que vencer significa... É um detalhe, porque você está numa prova, por exemplo, numa prova de atletismo, que são 10 pessoas, 8 pessoas, e só uma pode passar em primeiro. Então 7 já sabem que vão perder. Agora, necessariamente, elas não são derrotadas porque elas passaram um segundo, meio segundo atrás. Mas aí, por outro lado, você encontra pessoas que falam, não, eu não vou,
porque eu acho que eu não vou vencer, não é que eu não vou participar. Não tem muito disso também? Essa coisa da pressão que tem que vencer, atrapalha até para a gente formar novos atletas? Sim, e novamente eu reforço que nós temos que olhar para o histórico desse ser humano. Então, por exemplo, eu pego uma pessoa que de repente na infância, todas as vezes que ela errava ou que ela fazia uma ação que era reprovada pelos pais, como que isso era tratado? Às vezes ela era castigada, ela apanhava muito, ou seja, o aplicativo dela armazenou informação que toda vez que eu erro, castigo, e castigo dói. Toda vez que eu faço algo e eu falho, eu apanho, dói. Então o cérebro ele vai trabalhar aqui como uma associação, tá? Colocando de uma forma ainda mais didática. Imagine uma pessoa que sofreu um acidente numa rodovia. Então ela está passeando com você durante a cidade e ela está bem, ela está tranquila, está conversando. De repente, quando entra na rodovia, ela para. Ela começa a agir diferente. Vivenciar aquele momento. Isso. O déjà vu ali, né? Exato. Coisa. O cérebro ele associa aquela imagem com aquela possível sensação negativa. E aí ele enrijece. Então, tem tudo a ver com o que você falou. Quando ele está ali diante aquele desafio, o cérebro dele resgata a possibilidade. Poxa, se eu falhar, castigo, dor. Poxa, eu não quero passar por isso. E aí ele começa a autossabotagem. Ele começa a se sabotar para que ele não esteja lá. Uma outra situação que eu tenho acompanhado muito com os atletas é a questão deles prepararem muito bem, chega lá, aí eles me ligam, muitos fazem videochamadas comigo e falam assim, pô, Ronaldo, eu estou preocupado com a minha luta. Só que esse preocupado com a minha luta, na verdade, o que ele está dizendo? Eu não consigo olhar para mim, eu só consigo olhar para o outro. Eu estou pensando no que o outro pode fazer. E muitas das vezes a gente no bate-papo descobre que quando era pequeno, ele era muito comparado com o irmão, ele era muito comparado com o primo, ele era muito comparado com um outro aluno que era melhor que ele, e isso ficou registrado. Eu estou ouvindo você comentar isso e eu estou lembrando de um fato muito recente na minha vida, até pessoal, quando eu fui acompanhar o meu filho jogar futebol num campeonato. E eles tinham chegado, enfim, na fase final da competição e com super retrospecto. E aí eu lembro de ter ouvido assim dele, dos amiguinhos dele, assim, poxa, mas a gente vai jogar contra o time que tem aquele menino que é grande, que não sei o quê. E aí eu peguei e falei, poxa, mas, cara, eles devem estar com muito mais preocupações, porque vocês têm um grupo muito melhor, vocês fizeram mais gols durante a competição. Mas eu senti naquela cabecinha das crianças que esse temor, talvez, e depois, não por consequência disso, também a capacidade do adversário, que a gente precisa exaltar, mas eles perderam o jogo e eu acho que ficou muito isso também, porque falou assim, não, mas também tinha o fulano, também tinha... Quer dizer, essa entrega antes é também falta de uma orientação emocional, não é? Sim, com certeza. E eu vou até mais longe. A estrutura mental dele, ou seja, a percepção que ele tem do que ele está vivendo, tudo isso veio através da criação, ou seja, pai e mãe. A gente diz que toda programação de informática ela tem 2 algoritmos, 0 e 1, e o ser humano também. O 0 e 1 do ser humano é o pai e a mãe. Então, por exemplo, o dinheiro é fácil, o dinheiro é difícil, as pessoas são confiáveis, não são confiáveis. Tudo... É aquela essência da raiz, né, que a gente fala. A raiz não tem como você mudar depois que a árvore está grande, né? Então, aí na inteligência emocional, a gente entra com esse trabalho de que nós podemos reprogramar. Resgatar isso. Sim, porém, eu não posso fazer isso de uma forma cognitiva, racional. Eu tenho que fazer ele sentir. Porque só tem 2 formas de você mudar um comportamento. Primeiro é prática e repetição, que é o mais comum. O outro é alto impacto emocional. Então eu preciso trabalhar o emocional dele, eu preciso elevar a temperatura emocional dele sempre no lado positivo, para que ele ache forças que estão dentro dele para ressignificar aquilo que outrora era algo intransponível, algo infrentável.
Legal. Pô, bate-papo muito bacana aqui com o Ronaldo Araújo, ele que está falando sobre inteligência emocional para que você atleta de alto rendimento, você atleta principiante, possa ter contato. Aliás, ele vai falar depois no segundo bloco sobre a Plenamente, que é a agência dele também, que trabalha isso, que orienta muita gente. Eu acho que é muito legal esse serviço. Aliás, acho que esse serviço devia ter em grande escala nas escolas, em todas as escolas. Devia ser grade curricular, mas a gente vai falar isso no segundo bloco, é rapidinho, e eu já volto aqui na programação da TV Grande ABC. Rapidinho, a gente já volta. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando aqui o programa Hora do Esporte, hoje com o Ronaldo Araújo, falando sobre mente, falando sobre concentração, falando sobre inteligência emocional, batendo um papo, ele que é da agência Plenamente, que orienta e inclusive faz um trabalho muito legal com o Taekwondo aqui de São Caetano do Sul, trabalho esse que dispensa apresentações, é só a gente olhar os últimos resultados aí. Não só grandes medalhas, mas grandes atuações, pessoas equilibradas, pessoas que têm evoluído muito no esporte. Ô Ronaldo, a gente falou no primeiro bloco, né, sobre essa evolução do trabalho e tal. É lógico que seria muito bacana que a gente tivesse um processo de orientação a essa inteligência emocional para as crianças desde a formação, né, desde a escola, lá de baixo, no início das suas atividades, já que infelizmente a gente não teve numa outra geração, e por conta disso você falava da essência pai e mãe dentro de casa, que em muitos casos já está meio que perdido. Então, para tentar esse resgate, seria muito legal que tivesse um serviço dentro das escolas, né? Sim, com certeza, Luciano. Se você parar e analisar, desde pequeno nós somos estimulados somente na parte cognitiva racional, o que não é ruim. Porém, a gente não pode deixar de olhar para esse outro lado também. E isso, o reflexo disso hoje está sendo o quê? Grandes corporações, grandes empresas hoje, em alguns momentos, eles estão deixando de olhar para a parte técnica do ser humano e reparar mais a comportamental. Por quê? Eles perceberam que eles contratavam pelo técnico e dispensavam pelo comportamental. E o que é o comportamental? Nada mais é do que essa inteligência emocional, é o saber lidar com as emoções, não só com a própria, mas com as dos outros. Você falou um ponto importante, né? Quando você fala de empresas, a gente abre um leque muito maior. Lógico, o programa A Hora do Esporte, a gente aborda uma atividade específica, que é a atividade esportiva, mas hoje essa inteligência emocional, infelizmente, ela está diante da nossa sociedade cada vez mais distante em todos os setores, né? A gente tem aí pessoas, cada vez mais crescendo o número de pessoas depressivas, pessoas, poxa, a gente teve o caso ontem do rapaz no Rio de Janeiro que acabou sendo abatido, mas ali é um caso, claro, de um desequilíbrio emocional, quer dizer, não é que ele estava buscando uma causa, olha, eu estou aqui para liberar uma pessoa, ou eu quero o dinheiro, ele nem sabia de repente o que ele estava fazendo ali, não tinha, pelo menos as informações que chegaram até a gente até então, que ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo ali. Um claro quadro de desequilíbrio emocional, né? Sim, a gente que está de fora, nós temos assim uma tendência a tentar descrever e a logo pré-julgar. Mas, logicamente, a gente não sabe o que estava passando por dentro daquele ser humano e muito menos o que o levou a chegar até lá. O que é
fato mesmo, até pegando um gancho do que você expôs, o que nós percebemos trabalhando a inteligência emocional com os atletas? Eu vou te falar um feedback que eu tive essa semana que para mim foi incrível. Nós tivemos uma atleta em que ela estava tentando um resultado positivo já há um tempo, não conseguia, e foi campeã no Brasileiro agora, essa semana. Porém, qual foi o melhor feedback, qual foi a resposta que nós mais celebramos? Foi de ouvir da mãe dela que em casa ela mudou. Ela está diferente, ela está mais tranquila, ela está muito mais calma, que ela raciocina mais, que ela pensa mais. E tudo isso tem a ver com o benefício da inteligência emocional, de você saber lidar com as suas emoções e com a dos outros. Lidar também com a diversidade, né? Com Total. o não. O não é difícil. Eu sempre brinco assim, né? Você falar um não é o maior gesto de amor, porque todo mundo quer falar sim, né? Falar sim é muito bacana, mas falar não é uma prova é um gesto de amor e as pessoas têm que receber esse não também, é muito preocupante. Até mandar um abraço para o nosso amigo Everaldo o Guimarães, que mandou aqui um abraço para você e até agradecendo por conta de tudo que você colaborou na medalha de ouro da Milena, né? A Milena que é uma menina também muito centrada. Acho que tem muito da formação dos pais, evidentemente, da boa formação dos pais, mas também desse trabalho que você desenvolve, né? Sim, eu também mando um grande abraço para ele. Tenho um grande respeito, uma admiração. Eu lembro que quando eles voltaram do Mundial, e eu tive a oportunidade de estar lá na homenagem, e ele já vinha comentando comigo, que já tinha visto alguma evolução e que ele acreditava que esse trabalho ia fazer evoluir ainda mais. Então, eu agradeço o carinho e o apoio que a família dela também deu, e para mim foi muito gratificante, porque não são minhas, mas as próprias palavras da Milena. Eu tive lá no Peru, tive em Lima, até porque nós queríamos vivenciar isso de uma forma... Enriquece também seu trabalho, lógico, né? e intenso. Então, como que seria toda aquela preparação ali no momento? Algo que foi inédito, né, e que também teve muito o patrocínio motivacional do Cleito, do Reginaldo. Eles foram visionários também e viram que isso iria agregar. E eu fui, e a Milena deu até um parecer dizendo que aquela conversa que ela teve comigo um dia antes fez muita diferença. Mérito toda dela. Ela é uma atleta incrível, sensacional, assim como os outros que estão dentro da seleção. Mas é lógico, a gente celebra, a gente vê que a gente está no caminho, a gente quer fazer isso crescer. Um atleta, ele é formado de várias informações, a parte técnica, enfim, a parte de nutrição também, ela tem um acompanhamento, e essa parte de cabeça, lógico, isso que faz um campeão, né? Isso que faz a diferença, porque quando você fala alto rendimento é um detalhe. Eu lembro ela comentando ali que ela tinha passado nos pontos, mas ela tinha alguns segundos ali quando a outra atleta veio para cima dela, ela teve tranquilidade. E aí eu lembro da entrevista que ela deu logo após, ela falava assim, não, mas eu sabia que eu podia perder X pontos. Quer dizer, esse é o controle. Se ela tá lá, eu vou ganhar medalha de ouro, é minha chance, é minha vida, ela se desequilibraria. Então, muito legal. Deixa eu falar rapidinho sobre o campeonato, a Copa Libertadores da América. Ontem teve um jogo entre Palmeiras e Grêmio. O jogo aconteceu lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Quem acompanhou foi o Alexandre Cardilho e traz agora mais informações desse importante compromisso. O Verdão saiu na frente. Fala aí, Cardilho, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luciano Luiz, boa tarde para vocês que acompanham a Hora do Esporte, este programa sensacional. Eu, Alexandre Cardilho, estou chegando para falar de quartas de final da Copa Libertadores da América, em especial jogos de ida, e na noite desta terça-feira, em Porto Alegre, o Palmeiras derrotou o Grêmio na Arena do Grêmio por 1-0 num golaço de falta de Gustavo Scarpa aos 30 minutos do primeiro tempo. A bola ainda tocou o travessão antes de beijar a rede do goleiro Paulo Vitor, a rede do goleiro gremista. Resultado para lá de importante para o Verdão, que joga na próxima semana, às 21h30, também pela hora de Brasília, no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, e leva aí esta vantagem significativa e importante. O time joga pelo empate, pela vitória, obviamente. Já o Imortal, já o Grêmio, precisa vencer por uma diferença de 2 ou mais gols para avançar
a fase de semifinal da Copa Libertadores da América. Caso vença por 1-0, a decisão será nos pênaltis. Lembrando que o Palmeiras não conta com o Felipe Melo para o jogo da volta. O volante foi expulso aos 31 minutos do segundo tempo, inclusive ficou revoltado, chorou, mas não teve jeito. Foi expulso o Felipe Melo, jogador que mais acumula cartões no nosso futebol, o volante, o camisa 30 do Verdão. Um destaque é que o Palmeiras voltou a se reencontrar com as vitórias, né? Uma vitória importante por 1-0 contra o Grêmio nessa fase de quartas de final, jogo de ida em Porto Alegre. Pós Copa América, o time do Palmeiras tinha conseguido uma única vitória até então contra o Internacional, contra o Colorado Gaúcho, também pelas quartas de final, só que da Copa do Brasil no Allianz Parque por 1-0, acabou sucumbindo no jogo da volta no Beira-Rio e sendo eliminado. No Campeonato Brasileiro, o time estava em primeiro lugar na tabela de classificação, cedeu aí essa liderança para o rival Santos e hoje é o terceiro colocado no certame nacional. Portanto, uma queda abrupta, vertiginosa pós-Copa América. Mas no jogo dessa terça-feira, o time apresentou um futebol equilibrado, um futebol consistente, agradou com certeza o torcedor, que agora tem as esperanças de rever o Verdão novamente na semifinal da Copa Libertadores da América. Por mais que os jogadores, o técnico Filipão, preguem respeito ao Grêmio, a vantagem é muito importante. Mas lembrando que do outro lado tem um adversário tricampeão nesse torneio, copeiro, como costumamos dizer, aguerrido, cascudo, e o Palmeiras precisa estar muito bem concentrado na partida da volta para não deixar escapar a classificação. Já pelos lados do time de Renato Gaúcho, uma vitória será de suma importância, de 2 ou mais gols para levar a equipe à fase de semifinal, como eu já adiantei aqui para vocês, e um time que vai vir com uma proposta de jogo com certeza diferente, buscando o placar no Pacaembu. Lembrando que quem vencer esse jogo enfrenta o adversário de Flamengo Internacional. As duas equipes entram em campo hoje, também às 21h30 pelo horário de Brasília, no Maracanã, jogo de ida, quartas de final da Copa Libertadores da América. E claro, eu trago todas as informações dessa partida também para vocês que acompanham a Hora do Esporte do meu grande amigo Luciano Luiz. É isso aí, pessoal. Volto em breve, como eu falei, para trazer mais informações de Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, Brasileirão 2019 que está pegando fogo. E é isso aí. Tudo que movimenta o nosso futebol eu trago aqui para vocês. Uma ótima quarta-feira a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até mais. Legal. Tá aí um grande abraço para você, Alexandre Cardini, trazendo as informações do futebol. Ronaldo Araújo, nosso coach, especialista em inteligência emocional, hoje aqui com a gente. A gente está caminhando para o final do programa, mas eu queria que você falasse um pouco da Plenamente, né, que é uma empresa que dá esse acompanhamento a atletas, mas também a empresas, enfim, corporativas. Acho que todos que estão acompanhando aí, de repente, ficaram um pouco aguçados aí, com curiosidade para saber um pouco mais do seu trabalho, que é fundamental, mas lógico que também não é aquela coisa simples, né? Não dá para colocar no Google, no YouTube lá e querer aprender, né? Você precisa de um conteúdo técnico também. Sim, eu costumo brincar, Luciano, que não tem fórmula mágica, nem pó mágico, tá? Mas tem um caminho a percorrer e nós nos especializamos nisso. Para quem quiser mais informação, nós estamos nas redes sociais, né? Tá Plenamente. No meu Instagram, estou como @Ronaldo Araújo Coach. Temos o site também, www.plenamente.com.br. E nós trabalhamos individual, times, instituições, organizações, com pessoas. O processo dura mais ou menos quanto tempo, assim, para que a pessoa tenha Lógico que imagino que seja um acompanhamento, não vou dizer eterno, mas é um acompanhamento que tem que ser com uma certa rotina. Agora, para que o resultado comece a aparecer, não o resultado de medalhas, mas o resultado psíquico mesmo nas pessoas. Olha, tem casos, Luciano, que em uma sessão a gente consegue ir lá e fazer a ressignificação no ponto exato que ela precisa. Acontece, já tive experiências assim. Tem outras que nós precisamos fazer um programa, que ela pode ser de 8 a 10 sessões. Tá? Agora, nós sempre vamos trabalhar especificamente em um ponto. Por quê? Porque ao destravar esse ponto, o que eu dou para ela? Também todo o entendimento de como trabalhar nos demais. Essa que é a ideia.
tem alguma preferência de modalidade, alguma especificação, ou o atleta é atleta e você lida com todos? Na verdade, são seres humanos. Então, eu não olho para ele pela parte técnica. O empresário, o atleta, e hoje eu trabalho com atletas de vários segmentos, a dona de casa, no fim, eles têm as mesmas situações. Sentem medo, raiva, tristeza, mas também tem muita alegria e principalmente muito amor. Legal. Ronaldo, brigadaço. Acho que você vai ter que voltar aqui, porque o papo foi muito bom. Muito obrigado. Para a gente evoluir um pouco mais sobre isso, contar mais histórias, esclarecer mais dúvidas das pessoas e que cada vez mais as pessoas se conscientizem, né? Tem que dar uma freadinha, né? Um pause nessa vida, que ela anda muito maluca também. Por conta disso, acho que as pessoas acabam pensando cada vez menos. Obrigado mesmo e sucesso e até a próxima. Muito obrigado. Será sempre um prazer estar com vocês. Legal, Ronaldo Araújo, hoje nosso convidado aqui na TV Grande ABC, falando um pouquinho sobre essa inteligência emocional, e a gente vai voltar, ele vai voltar aqui para contar mais histórias, contar cases também de sucesso aqui para você que nos acompanha, você esportista, você que gosta, você que valoriza e você que vive o dia a dia do esporte na nossa região, tá certo? Eu volto amanhã, quinta-feira, para falar um pouco mais de esporte, contar mais histórias e trazer o resultado do São Paulo, que joga hoje diante do Atlético Paranaense, rodada atrasada do Brasileirão. O Furacão estava lá jogando o campeonato no Japão e por conta disso essa partida acontece hoje. Amanhã tem Corinthians e Fluminense na Arena Corinthians, Copa Sul-Americana, enfim, tem muita coisa legal. Siga na programação da TV Grande ABC e eu volto amanhã neste mesmo horário. Valeu, galera. Valeu, Brasil.